Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Raíssa Caroline Leonês da Silva e hoje eu vou apresentar para vocês um tema fundamental para entendermos a dinâmica da natureza. A química dos ciclos biogeoquímicos, com foco nos elementos carbono, nitrogênio e o fósforo. Para facilitar a nossa conversa, preparei um sumário dos tópicos que vamos abordar. Esses ciclos eles são responsáveis por garantir que os elementos essenciais para a vida circulem continuamente no meio ambiente, permitindo que os organismos vivos utilizem e reaproveitem esses recursos. Ao longo desta apresentação, vamos explorar como esses ciclos funcionam, suas principais etapas e como as atividades humanas podem influenciá-las. Vamos começar. Agora vamos falar sobre um aspecto fundamental da natureza: como os elementos essenciais para a vida circulam no meio ambiente. Esse processo ocorre por meio dos ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos são processos naturais que garantem que substâncias como o oxigênio, o carbono, o nitrogênio e a água estejam sempre disponíveis para os seres vivos. Eles acontecem através de fenômenos como a respiração, a alimentação, a morte e a decomposição da matéria. A importância desses ciclos permite que os elementos sejam absorvidos pelos seres vivos, utilizando-os em processos essenciais para a vida e depois retornem ao meio ambiente para que outros organismos possam usá-los. Se esses ciclos não ocorrem, substâncias fundamentais como o oxigênio e a água poderiam acabar, tornando impossível a sobrevivência dos seres vivos. Ou seja, a natureza tem um sistema perfeito de reaproveitamento de elementos, garantindo que a vida continue existindo. Agora vamos explorar mais detalhadamente alguns desses ciclos. Ciclo do carbono e mudanças climáticas. O ciclo do carbono é como uma grande dança, onde o carbono se move entre a atmosfera, os oceanos, as plantas, os animais e o solo. Imagine que o carbono é um ingrediente essencial para a vida da Terra. Ele está presente em tudo, nas plantas que nos dão alimento, nos animais que habitam nosso planeta e até mesmo em nós, seres humanos. Esse ciclo é fundamental para manter o equilíbrio do nosso planeta, como se fosse uma receita que a natureza segue para garantir que tudo funcione perfeitamente. Como funciona o ciclo do carbono? O ciclo do carbono ele é composto por diversos processos, como a fotossíntese, a respiração, a decomposição e a combustão. As plantas, através da fotossíntese, retiram o carbono da atmosfera na forma de gás carbônico e transformam ele em alimento. Os animais, ao se alimentarem das plantas, incorporam esse carbono em seus corpos. Quando plantas e animais morrem, o carbono retorna ao solo através de decomposição. Uma parte deste carbono pode ficar armazenada em rochas e combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. A combustão, que é quando queimamos esses combustíveis fósseis, libera o carbono de volta para a atmosfera na forma de gás carbônico. Qual a relação com as mudanças climáticas? O problema é que de uns tempos para cá estamos acelerando demais o ciclo do carbono. A queima excessiva de combustíveis fósseis, o desmatamento de outras atividades humanas estão liberando muito mais carbono na atmosfera do que o planeta consegue absorver. Esse excesso de carbono na atmosfera causa o efeito estufa, que é como um cobertor que retém o calor do Sol,
e impede que ele escape para o espaço. O resultado disso são as mudanças climáticas que trazem consequências como o aumento da temperatura, o derretimento das calotas polares, o aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos, como secas e inundações. Como vimos, o carbono é essencial para a vida, mas como ele chega até os seres vivos? A resposta está na fotossíntese, um processo realizado por organismos autotróficos. O que são organismos autotróficos? São aqueles que produzem seu próprio alimento, como as plantas, algas e algumas bactérias. Eles são como pequenos fabricantes de comida, que utilizam a energia da luz para transformar o gás carbônico em moléculas orgânicas como açúcares. Essas moléculas orgânicas servem de alimento para os próprios organismos autotróficos e também para outros seres vivos que se alimentam deles. É como se fosse uma grande cadeia alimentar, onde os organismos autotróficos são a base, fornecendo energia para todos os demais. Aqui, nas fotos abaixo, temos alguns exemplos de organismos autotróficos: plantas, algas e bactérias. Elas são responsáveis por capturar a energia da luz e transformá-la em alimento. Sem eles, a vida como conhecemos não seria possível. A fotossíntese é dividida em duas fases, a fase clara e a fase escura. A fase clara, também chamada da fase fotoquímica, acontece dentro dos tilacoides, que ficam dentro dos cloroplastos. Como o próprio nome sugere, essa fase depende da luz. A luz solar excita os elétrons da clorofila, iniciando uma reação que resulta na produção de ATP e NADPH, que são moléculas cheias de energia. Além disso, ocorre a quebra da molécula de água, um processo chamado de fotólise, e com isso o oxigênio é liberado na atmosfera. Já a fase escura, ou ciclo de Calvin, acontece no estroma do cloroplasto e não depende diretamente da luz. Aqui, o dióxido de carbono é fixado e utilizado para formar glicose, que servirá de energia para a planta. Para isso, são usados o ATP e o NADPH, produzidos na fase clara. Essa etapa ela é fundamental porque gera compostos orgânicos essenciais para o crescimento e o metabolismo da planta. Aqui vemos a equação geral da fotossíntese. Ela não ficou totalmente perfeita porque acho que é algum erro do Canva mesmo, mas acho que dá para entender. Respiração celular. A respiração celular é o processo pelo qual os organismos obtêm energia a partir das moléculas orgânicas, principalmente da glicose. O objetivo principal é produzir o ATP, que é a principal fonte de energia para as células. Esse processo ocorre em 3 etapas principais. A primeira é a glicólise. Esta primeira etapa ela acontece no citoplasma da célula. Aqui, a glicose é quebrada em 2 moléculas, chamadas piruvato. Esse processo gera uma pequena quantidade de ATP e também produz moléculas chamadas NADH, que serão importantes mais adiante. A segunda é o ciclo de Krebs. Depois da glicólise, se houver oxigênio disponível, o piruvato entra na mitocôndria e participa do ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. Aqui, o carbono presente na glicose é liberado na forma de CO2 e também são produzidos NADH e FADH2, que armazenam energia. O terceiro é a cadeia transportadora de elétrons. Essa é a fase final e acontece nas cristas mitocondriais, que são as membranas internas da mitocôndria. As moléculas de NADH e FADH2
trazem elétrons que passam por uma série de reações, gerando um grande número de ATP. Esse processo usa oxigênio e libera água como subproduto. No final, a respiração celular é super eficiente, produzindo muito mais ATP do que a glicólise sozinha. É por isso que o oxigênio é tão importante para os organismos aeróbicos. O que é o piruvato? E o ATP, né? Que eu falei no slide anterior. O piruvato, ele é também chamado de ácido pirúvico. Ele é um composto orgânico formado por 3 átomos de carbono, com a fórmula C3H4O3. Ele é o produto final da glicólise, que é a primeira fase da respiração celular. Ou seja, quando a glicólise é quebrada no citoplasma da célula, ela se transforma em piruvato, que depois pode seguir para outras etapas da respiração celular, como o ciclo de Krebs, para gerar ainda mais energia. Agora, falando em energia, temos o ATP, ou adenosina trifosfato. Ele é conhecido como a moeda energética da célula, porque é a principal forma de armazenamento e transporte. Para os processos celulares, sempre que uma célula precisa de energia para se mover, crescer ou realizar qualquer função, ela usa o ATP. Aqui é a equação geral da respiração celular, com a mesma coisa que eu falei, certo? Que o formato veio errado, porque eu acho que o Canva não deixou ele corretamente, mas acho que dá para entender. O ciclo do carbono, ele é essencial para manter o equilíbrio da vida na Terra. E ele está diretamente ligado à fotossíntese e à respiração celular. Tudo começa com a fotossíntese, que é realizada pelos produtores, como as plantas. Nesse processo, o CO2 da atmosfera é capturado e transformado em matéria orgânica, como a glicose. Essa matéria orgânica armazena energia vinda da luz solar. Depois disso, temos a respiração celular, que acontece nos seres vivos, consumidores, como animais e até mesmo as próprias plantas. Nesse processo, a matéria orgânica é quebrada para liberar energia e o CO2 volta para a atmosfera. Este ciclo é fundamental, porque mantém o equilíbrio do carbono no meio ambiente e garante o fluxo de energia nos ecossistemas. Em outras palavras, a energia do Sol entra nos ecossistemas pela fotossíntese e é repassada pela respiração celular para sustentar a vida. O impacto humano. O ser humano ele tem um grande impacto no ciclo do carbono, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel e o carvão. Esse processo ele libera grandes quantidades de CO2 na atmosfera, aumentando o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. Além disso, o desmatamento piora ainda mais a situação. As árvores elas absorvem CO2 por meio da fotossíntese, ajudando a manter o equilíbrio do carbono. Mas quando desmatamos, reduzimos essa fixação de carbono, deixando mais CO2 acumulado na atmosfera. As consequências disso são graves: temperaturas globais mais altas, o derretimento das geleiras e eventos climáticos extremos, como furacões, secas e tempestades mais intensas. Tudo isso afeta a vida do planeta e toma urgente a busca por soluções sustentáveis, como o uso de energias renováveis e a preservação das florestas. Agora vamos para o segundo ciclo, que é o ciclo do nitrogênio. Ele é fundamental para os ecossistemas porque garante que esse elemento essencial seja transformado em formas utilizáveis pelas plantas e, consequentemente, pelos animais.
Tudo começa com as bactérias fixadoras, que pegam o nitrogênio do ar e o transformam em amônia, um composto que pode ser aproveitado pelas plantas. Depois disso, ocorre a nitrificação, um projeto realizado por bactérias nitrificantes que convertem a amônia em nitrato, uma forma ainda mais fácil de ser absorvida pelas plantas. Quando plantas e animais morrem, a decomposição acontece e a matéria orgânica libera amônio de volta ao solo. Mas há também as bactérias anaeróbicas, que realizam a desnitrificação, devolvendo o nitrogênio para a atmosfera e fechando o ciclo. Esse ciclo é essencial para a fertilização agrícola, pois ele permite que as plantas obtenham os nutrientes necessários para crescer. Quando o solo está pobre em nitrogênio, os agricultores usam fertilizantes para repor esses compostos e garantir boas colheitas. Uma analogia aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem essa parte, que é como o ciclo do nitrogênio ele fosse uma usina de reciclagem natural. Ele pega o nitrogênio do ar, transforma em algo útil para as plantas e depois devolve para o ambiente para recomeçar tudo de novo. Como as plantas absorvem isso, né? Como é que elas absorvem esse nitrogênio, né? As plantas, elas precisam de nitrogênio para crescer, mas elas não conseguem absorver o nitrogênio diretamente do ar. Em vez disso, elas retiram do solo, na forma de nitrato, que ele é solúvel em água e de fácil absorção, ou na forma de amônio, que também pode ser absorvido, mas em excesso ele pode ser tóxico. Agora, como esse nitrogênio ele chega ao solo? Aí entra a fixação biológica do nitrogênio. Algumas bactérias fixadoras, como o Rhizóbio e o Azotobacter, conseguem transformar o nitrogênio atmosférico em amônia, que depois será convertido em formas que as plantas podem usar. O Rhizóbio ele tem um papel especial, porque ele vive dentro das raízes de plantas leguminosas, como a soja, o feijão e a ervilha, formando assim pequenos nódulos nas raízes. Essa parceria ela beneficia tanto as bactérias que recebem abrigo e nutrientes, quanto as plantas que ganham um suprimento extra de nitrogênio para crescerem mais saudáveis. Uma outra analogia para vocês entenderem essa parte é que vocês pensem no Rhizóbio como um faz-tudo da natureza. Ele pega um gás que as plantas não conseguem mais usar e transforma em um fertilizante natural dentro das raízes. O ciclo do nitrogênio ele tem várias etapas importantes e uma delas é a nitrificação. Nesse processo, a amônia que está no solo é transformada primeiro em nitrito e depois em nitrato, por bactérias nitrificantes, como nitrosomonas e o nitrobacer. O nitrato é a forma mais facilmente absorvida pelas raízes das plantas. Uma vez no solo, o nitrogênio precisa ser absorvido pelas raízes. Tanto o nitrato quanto o amônio entram nas células das raízes através de transportadores de membrana. Depois que esse nitrogênio entra na planta, ele é transformado em aminoácidos, proteínas, clorofilas e DNA, que são essenciais para o crescimento das plantas. Agora, para fechar o ciclo, temos a desnitrificação. Algumas bactérias, como os Pseudomonas e o Clostridium, pegam o nitrato do solo e o transformam de volta em nitrogênio gasoso, que retorna para a atmosfera. Isso garante que o ciclo do nitrogênio continue funcionando na natureza. Uma outra analogia aqui para vocês é para vocês pensarem no solo como um restaurante. As bactérias nitrificantes, elas preparam um prato do nitrogênio para as plantas. Elas comem e transformam esse nutriente em coisas essenciais para crescer. Depois, as bactérias desnitrificantes limpam a mesa, devolvendo parte do nitrogênio para o ar e fechando o ciclo. Um pequeno resumo, que é falado que o ciclo do nitrogênio ele é essencial para manter o equilíbrio dos ecossistemas. Ele começa com nitrogênio atmosférico, que não pode ser diretamente utilizado pelas plantas.
Para que ele se torne útil, ocorre a fixação biológica, um processo em que algumas bactérias, como as do gênero Rhizobium, transformam N2 em compostos como amônio e nitrato no solo. Uma vez no solo, esses compostos eles podem ser absorvidos pelas plantas, que utilizam o nitrogênio para produzir proteínas, DNA e outras biomoléculas essenciais para o crescimento. Como esse processo nunca para, ele forma um ciclo contínuo, garantindo que o nitrogênio circule no ambiente e continue alimentando as plantas e, consequentemente, toda a cadeia alimentar. Um exemplo, ele é como um ciclo de reciclagem natural. O nitrogênio ele sai da atmosfera, passa pelo solo, entra nas plantas, depois volta ao ambiente e tudo recomeça. Sem esse ciclo, as plantas não teriam um dos nutrientes mais importantes para crescer. O impacto humano sobre esse ciclo é o uso excessivo de fertilizantes nitrogenados na agricultura, que pode trazer impactos ambientais muito sérios. Isso porque esses fertilizantes, eles aumentam a quantidade de nitratos no solo e na água. Quando há um excesso desses nutrientes em rios e lagos, ocorre um fenômeno chamado eutrofização. O que é a eutrofização? A eutrofização, ela acontece quando há um crescimento descontrolado de algas, devido à grande quantidade de nutrientes na água. Com isso, o oxigênio disponível na água diminui, prejudicando os peixes e outros organismos aquáticos. O resultado é um ambiente degradado, com mortalidade de peixes, piora na qualidade da água e até contaminação dos lençóis freáticos, que são fontes de água subterrânea. Este é um exemplo de como as atividades humanas podem afetar o equilíbrio dos ecossistemas e a vida aquática. Por isso, é fundamental um uso mais controlado e sustentável desses fertilizantes. Por fim, respondendo aquela pergunta que eu fiz no slide anterior, como ocorre a eutrofização? Ela acontece quando há um excesso de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, em ambientes aquáticos. Esses nutrientes, eles vêm muitas vezes de atividades humanas, como o uso exagerado de fertilizantes na agricultura ou o despejo de esgoto sem tratamento em rios e lagos. Esse aumento de nutrientes faz com que algas e outros micro-organismos cresçam de forma exagerada, formando a camada densa sobre a superfície da água. O problema é que, com o tempo, essa grande quantidade de algas morre e se decompõe, consumindo oxigênio e prejudicando a vida aquática. O resultado? Degradação da qualidade da água, podendo causar a morte de peixes e outros organismos, além de deixar a água turva e com mau cheiro. É um problema ambiental muito sério que afeta ecossistemas inteiros e até o abastecimento de água para o consumo humano. A eutrofização ela acontece em duas etapas principais, que a primeira ocorre quando há um aumento de nutrientes na água, e isso acontece quando a gente despeja esgoto doméstico, fertilizantes agrícolas e resíduos industriais nos rios e lagos. Esses resíduos contêm compostos para nitratos e fosfatos, que enriquecem a água com nutrientes. O segundo passo é a proliferação excessiva de algas e cianobactérias. Como há muitos nutrientes disponíveis, as algas se multiplicam rapidamente, formando as chamadas florações algais. Isso pode ser observado como uma camada esverdeada cobrindo a superfície da água. O problema é que essa camada impede a entrada de luz para os organismos submersos, prejudicando o ecossistema aquático. Agora que as águas proliferaram e cobriu a superfície da água, a luz do sol não consegue mais penetrar. Isso prejudica as plantas aquáticas, que não conseguem fazer fotossíntese e acabam morrendo. Além disso, as algas que morrem se acumulam no fundo da água, aumentando a quantidade de matéria orgânica em decomposição. O problema se agrava porque as bactérias decompositoras consomem o oxigênio da água,
para degradar essa matéria orgânica. Esse processo ele reduz o oxigênio dissolvido na água, levando à hipóxia ou até anóxia, que não conseguem fazer fotossíntese desculpe. Levando à hipóxia ou até anóxia, que significa falta total de oxigênio. Com isso, os peixes e os outros organismos aquáticos, eles morrem sufocados. Esse é um dos efeitos mais graves da eutrofização, pois podem causar a morte em massa da vida aquática. A eutrofização, ela pode ocorrer de duas formas, natural ou artificial. Na natural, ela ocorre ao longo de milhares de anos, com o acúmulo gradual de matéria orgânica nos corpos d'água. Esse é um processo lento e natural dos ecossistemas. Já a eutrofização artificial, também chamada de cultural, é causada por atividades humanas. O despejo de esgoto sem tratamento e o uso excessivo de fertilizantes aumentam a quantidade de nutrientes na água, acelerando o processo e causando desequilíbrios ambientais. As consequências da eutrofização são a água ficar com um mau cheiro e turva, devido ao excesso de matéria orgânica e à proliferação dos micro-organismos. A mortalidade de peixes e outros organismos aquáticos ela aumenta, devido à falta do oxigênio. Algumas algas elas podem ser tóxicas, afetando tanto a saúde humana quanto dos animais que entram em contato com essa água. Além disso, há impactos econômicos. A pesca e o turismo são prejudicados também, pois os ambientes aquáticos degradados afastam visitantes e tornam a pesca inviável. Como evitar a eutrofização, né? Ela pode ser evitada de 3 formas. A primeira, que é o tratamento de esgoto, que antes de ser despejado dos rios e lagos, é essencial para evitar que nutrientes em excesso, como nitratos e fosfatos, entrem nos corpos d'água. A segunda, que é na agricultura, que o uso de fertilizantes deve ser controlado. O excesso de fertilizantes ele pode ser lavado pela chuva e acabar poluindo os rios. Técnicas como a adubação equilibrada e o plantio sustentável ajudam a evitar esse problema. A preservação das matas ciliares também é fundamental. Essas vegetações ao redor dos rios e lagos, elas funcionam como um filtro natural, impedindo que poluentes cheguem à água. Ou seja, a eutrofização é um problema ambiental sério, mas pode ser evitado com boas práticas de manejo. Agora vamos para o último ciclo, né, que é o ciclo do fósforo e da poluição da água. Diferente do ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo ele não tem uma fase gasosa significativa. Ele se mantém na forma sólida ou dissolvida na água. O fósforo ele está presente nas rochas e sedimentos, principalmente como fosfato. Com o tempo, processos naturais como erosão e intemperismo liberam esse fósforo no solo e na água. As plantas elas absorvem o fósforo e utilizam na formação de moléculas biológicas essenciais, como o DNA e o ATP. Esse fósforo ele entra na cadeia alimentar, sendo passado de um organismo para o outro. Quando esses organismos morrem, sua decomposição devolve o fósforo ao solo e aos oceanos, reiniciando esse ciclo. Ou seja, o fósforo ele é um nutriente essencial para a vida, mas seu excesso pode causar problemas ambientais, como a eutrofização das águas. Qual a diferença entre fósforo e o fosfato? O fósforo ele é um elemento químico da tabela periódica com o número atômico 15. Ele faz parte do grupo dos não metais. Ele pode ser encontrado em diferentes formas alotrópicas, ou seja, em diferentes estruturas. As principais são fósforo branco, que é muito reativo e até inflamável. Fósforo vermelho, ele é usado em indústrias como na produção de palitos de fósforo. O fósforo, ele é essencial para a vida, pois ele participa de vários processos biológicos. Ele faz parte da estrutura do DNA e do RNA,
que carregam a informação genética. Além disso, está presente no ATP, adenosina trifosfato, que é a principal molécula de energia das células. Ou seja, sem fósforo, a vida como conhecemos não existiria. O fosfato. O fosfato ele é um íon composto por um átomo de fósforo ligado a quatro átomos de oxigênio. Essa estrutura ela faz com que ele seja muito estável e reativo em processos biológicos e químicos. Ele pode formar sais e compostos, como o fosfato de cálcio, que é essencial para a formação de ossos e dentes. E o fosfato de amônio, usado como fertilizante na agricultura. O fosfato é muito utilizado em diversas áreas. Na agricultura, ele é usado como fertilizante para o crescimento das plantas. Na indústria alimentícia, como aditivo em alimentos. E nos organismos vivos, sendo fundamental para ossos, dentes e até mesmo para a energia celular. Ou seja, o fosfato ele está presente tanto no nosso corpo quanto no meio ambiente, sendo essencial para a vida e para diversas atividades humanas. Agora, vamos falar sobre o impacto humano no ciclo do fósforo e como isso afeta o meio ambiente. O uso excessivo de fertilizantes fosfatados na agricultura e detergentes líquidos ricos em fósforo no dia a dia faz com que grandes quantidades de fosfatos acabem indo parar nos rios e nos lagos. Esse acúmulo de fosfato causa um fenômeno chamado eutrofização, que é o crescimento excessivo de algas na superfície da terra. Essas algas, elas bloqueiam a entrada da luz e quando morrem, sua decomposição consome muito oxigênio da água, criando zonas mortas, onde poucos organismos conseguem sobreviver. A consequência é um grande desequilíbrio ecológico, levando à redução da biodiversidade aquática. Muitas espécies de peixes e outros organismos aquáticos acabam morrendo, prejudicando toda a cadeia alimentar. Ou seja, a atividade humana tem um impacto direto na qualidade da água e na vida aquática. E precisamos adotar práticas mais sustentáveis para evitar esse problema. A sua importância na biologia. Os ciclos biogeoquímicos eles são fundamentais para a manutenção da vida e do equilíbrio dos ecossistemas. Entre eles, os ciclos do carbono, nitrogênio e fósforo desempenham papéis essenciais. O carbono, ele é a base das moléculas orgânicas, ou seja, está presente em todos os seres vivos. Além disso, participa de processos como a fotossíntese, feita pelas plantas, e a respiração celular, que libera energia. O ciclo do carbono também influencia o clima, pois gases como o dióxido de carbono têm impacto no efeito estufa. O nitrogênio. Esse elemento ele é fundamental para a formação de proteínas e do DNA. Seu ciclo é essencial para a fertilidade do solo, garantindo que plantas cresçam saudáveis e possibilitando a produção de alimentos. E o fósforo, que é essencial para o ATP, que é a molécula de energia usada pelas células. Ela também está presente no DNA e nos ossos, sendo crucial para o crescimento e desenvolvimento dos organismos. Ou seja, sem esses ciclos, a vida como conhecemos não seria possível, pois ele garante que esses elementos essenciais estejam sempre disponíveis para os seres vivos. A conclusão desse trabalho, para finalizar, é importante destacar que os ciclos biogeoquímicos são essenciais para manter a vida no planeta. No entanto, as ações humanas podem afetar esse equilíbrio, gerando impactos ambientais negativos. A queima de combustíveis fósseis, o uso excessivo de fertilizantes e o desmatamento podem desestabilizar esses ciclos, prejudicando tanto os ecossistemas quanto a nossa própria sobrevivência. Por isso, medidas como a redução das emissões de carbono, o manejo sustentável da agricultura e o reflorestamento são fundamentais. Com essas ações, podemos minimizar os impactos negativos e garantir um ambiente equilibrado para as futuras gerações. Ou seja, nosso papel é entender como esses ciclos funcionam e agir de maneira
responsável para preservar o meio ambiente. Para refletir, como podemos reduzir nosso impacto nos ciclos naturais? Que é justamente isso que eu falei, né? Reduzir a emissão de CO2, o uso racionado de fertilizantes e o reflorestamento. É isso, pessoal. Esse foi o final do meu slide. Quis botar uma imagem aí para vocês rirem um pouco. Posso estar brincando quanto a isso ou não. Tô brincando, gente. É brincadeira mesmo, viu? E aqui eu coloquei as minhas referências. E eu também coloquei o link aí de um podcast que tem falando sobre os ciclos biogeoquímicos. Esse podcast está disponível no Spotify. Vou só procurar pelo nome aí, que é o SciCast, ou nesse link aí que está aí também, e no YouTube, nesse canal aí do TED Talk, que também fala sobre esse assunto. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Desculpa aí qualquer coisa, desculpa as notificações chegando aí, mas eu esqueci de desativar. Então é isso. Terminei. Minha filha acabei de ler todinho, minha filha. Eu trabalho, minha filha, de planta. Eu escutei tudo de planta, foi? A água. A raiz, o que você falou aí. A raiz das plantas.